Bom, bom dia. Eu acho que vocês estão todos me ouvindo. Hoje nós vamos começar mais uma reunião da nefrologia, dia 10 de novembro. E hoje a nossa convidada é a doutora Flávia Lidiane Antônio do Nascimento. A doutora Flávia, ela é oncologista clínica, foi graduada em medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, fez residência em clínica, e oncologia, clínica médica e oncologia clínica, e médica assistente do Centro de Oncologia de Rio Preto, que é o CORP, e médica assistente do Hospital Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto. Então, a experiência dela tem ênfase em oncologia clínica, atuando principalmente nas neoplasias urogenitais, ginecológicas, melanomas e sarcomas. Então, hoje, doutora Flávia, é uma honra recebê-la conosco, é a disciplina aqui de nefrologia. A palavra agora é sua. Muito obrigada por dispor seu tempo para nós. Eu que agradeço o convite aí, de poder estar fazendo esse bate-papo com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui, e aí vocês me falam se está tudo ok, tá bom? Tá, já começou a compartilhar. Deu certo? Deu certo. Então, ok. Bom, vou falar sobre câncer renal, né? Dar um pouco mais de ênfase aí na epidemiologia, sintomatologia, e depois no finalzinho falar um pouquinho de tratamento, só em que pé que a gente está, o que tem de novo. Esses são os meus conflitos de interesse. Lembrar que essa aula não está sendo patrocinada pela indústria, tá? E maior do que qualquer conflito, acho que é o meu compromisso com vocês. Na epidemiologia, a idade média dos pacientes diagnosticados, né, com câncer renal é em torno de 64 anos. É um tumor muito raro em pessoas com menos de 45 anos de idade. Lembrar que ele é 2 vezes mais comum em homens do que mulheres, e principalmente é mais frequente em afro-americanos e também nos índios americanos. O tumor de rim, ele está entre os 10 principais tumores, tanto em homens quanto em mulheres, e o risco de desenvolver uma neoplasia renal, né, é de 1 para 46 em homens e, né, quase o dobro disso, 1 para 82 em mulheres. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores de risco. O que tem se percebido é um aumento, né, na taxa de diagnóstico do câncer de rim, e provavelmente isso deve estar mais relacionado aí mesmo com o aparecimento, né, o advento dos exames de imagem, porque a maioria dos tumores renais para a gente ainda são os famosos incidentalomas, né, os tumores que você faz um ultrassom, faz uma tomografia por qualquer outro motivo e acaba descobrindo aí o tumor renal. No Brasil, o INCA ainda não tem, né, disponível os dados fidedignos aí sobre o câncer de rim. Só mostrando um pouquinho os dados que a gente tem da Europa, né, para ter uma ideia. Em 2018, a gente teve 403.262 novos casos e aproximadamente metade desses pacientes, né, em torno aí de 40% desses pacientes, vão morrer por conta do tumor renal. Falando do tumor renal, o mais comum é o carcinoma de células renais, tá? Ele corresponde a aproximadamente 90% dos tipos de tumor que advém mesmo do parênquima renal. Desses tumores, a gente tem 2 subtipos, e o mais comum é o tumor de células claras. Então, hoje, né, a fim de tratamento, a gente divide em tumor de células claras e tumor de células não claras. Os outros 10% que não são carcinomas, aí pode incluir sarcomas, tumor de Wilms, que é um tumor muito comum
principalmente na infância, o tumor de células transicionais, que pega principalmente ali a pelve renal, né? Ele vem do epitélio que vem do ureter, é o mesmo tipo de tumor da bexiga. Então, ele não é um tumor que realmente começou no parênquima renal e isso muda para a gente muito em relação ao tratamento. Né? O tumor de células renais ele é um bom respondedor à quimioterapia e o tumor de células transicionais é um bom respondedor à quimioterapia, né? Como o tumor de bexiga. E o tumor de células renais, ele não é um bom respondedor à quimioterapia. Hoje, o que a gente tem de novo para isso é principalmente a imunoterapia. A gente já percebia, né, desde o começo lá da história do tratamento do tumor renal, que ele poderia ser um tumor extremamente imunogênico, né, onde a base do tratamento sempre foi ali interleucina, interferon. A gente via alguns casos de regressão espontânea, a gente sempre percebeu que quando você faz nefrectomia nos pacientes com câncer renal, a gente tem uma involução das metástases espontâneas e nas lâminas disso sempre foram vistos alta taxa de infiltrado, né, de células T, de infiltrado inflamatório. Aqui só falando um pouquinho, então, da histologia mesmo para vocês, né? O mais comum, ainda bem, é o tumor de células claras, que é o que a gente tem aí melhor definido o tratamento. E os não células claras, vêm os tumores papilíferos, cromófagos e outros tipos de tumor que são bem mais raros. As variantes sarcomatoides, né? E lembrar que a terapêutica que a gente vai falar depois, mais no final, está relacionado ao tumor de células claras. Então, o tumor de células claras, ele é originado principalmente no túbulo proximal, né? O papilífero também. Já o cromófago, ele é no ducto, na cortical do ducto coletor. E o oncocitoma, que é o principal diagnóstico diferencial, principalmente quando a gente vê a imagem, ele também é na cortical do ducto coletor. E lembrar que ele é uma neoplasia benigna. E às vezes a única maneira da gente poder diferenciar realmente é com o anátomo patológico da cirurgia. O estágio 1 é aqueles tumores que estão confinados na cápsula renal, né, na cápsula de Gerota. No estágio 2, a gente vai lembrar que é um tumor que invade principalmente ali a gordura perirenal. No 3, ele pode ter invasão tanto para a veia renal, como os linfáticos regionais ali, os gânglios, né? Então, geralmente, quando você faz a nefrectomia, é recomendado fazer o esvaziamento ali da cadeia ganglionar. E no grau 4, né, no estágio 4, são os tumores que já têm metástases. Nos fatores de risco, a gente tem principalmente o tabagismo, a hipertensão, a obesidade, alguns fatores de exposição ocupacional, tá? Compostos tóxicos aí, o cádmio, o amianto, derivado de petróleo, a ingesta prolongada de analgésicos. Então, entra aí como uma das causas o uso de anti-inflamatório, a insuficiência renal crônica. Esses pacientes têm um risco aumentado de tumores. Fatores genéticos, né? Está aí em várias síndromes, síndrome de Linfraumeni, tem várias síndromes que podem incluir o tumor renal. E a gente tem que pensar nisso, principalmente quando esses pacientes têm tumor antes dos 40 anos de idade. Pode estar relacionado com carcinoma de células renais também com diabetes mellitus e outras, né, coisas que também podem aumentar aí o tumor renal, ingestas de nitrito, carne processada, aumento do número de gestação, radioterapia abdominal anterior, tudo isso pode aumentar aí a incidência e o risco de ter um tumor renal. O quadro clínico. Como eu disse, a maioria dos pacientes, felizmente, ainda faz, né, diagnóstico
em exames de imagem por outras causas. A gente pega, é muito comum um paciente que teve uma cólica renal e aí foi fazer uma tomografia e viu ali um nódulo renal. Mas pode ter sangue na urina, né, a hematúria, pode ter dor no flanco, principalmente quando você tem a distensão da cápsula renal, uma massa palpável no abdômen ou ali na região lateral das costas, é uma área, né, que na barriga é geralmente mais mole, então é mais fácil às vezes de palpar. Pode ter um inchaço ao redor do testículo esquerdo por compressão da veia. E também tem alguns pacientes que têm suores noturnos, febre inexplicada, muito parecido até com o quadro diagnóstico diferencial aí de linfoma, uma perda de peso, né? Aqueles sintomas que é bem comum de necrose tumoral, né? Aquela febre baixa, todo dia no final da tarde. Então, esses pacientes também podem ter esse quadro clínico aí, que é comum a várias neoplasias. Importante para a gente, no diagnóstico dos pacientes com doença metastática, é fazer a estratificação de risco, tá? Então, o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em 2002, estabeleceu alguns critérios que, a princípio, a gente usava para definir, né, o risco desses pacientes, mas ainda era o tratamento da imunoterapia antiga, que a gente fazia com interferon. Hoje a gente não usa mais esse tipo de tratamento. E aí, em 2011, Motzer validou esses critérios e acrescentou mais alguns. Então, hoje, para a gente, o que a gente leva em consideração? Essa aqui é uma foto do Dr. Motzer, que eu acabei conhecendo num evento aí, quando a gente fazia eventos presenciais. Uma pessoa, assim, fantástica, um dos maiores estudiosos de tumores renais, e ele está na ativa, apresenta trabalhos, uma pessoa muito inteligente aí, e realmente pioneira em tudo isso. Então, é importante lembrar o seguinte, do diagnóstico até, né, você fez diagnóstico de um tumor renal, até o aparecimento da primeira metástase, menor do que 1 ano, o paciente já tem um critério positivo. Aquele paciente que você já fez diagnóstico da doença metastática, então ele já ganha 1 ponto aí. Índice de desempenho menor do que 80%. O que é isso para a gente? Seria o equivalente ao performance status 1. Né? O paciente com 100% do desempenho, aquele paciente que foi fazer um exame, mas e descobriu um tumor lá, um incidentaloma, e aquilo ele não tem absolutamente sintoma nenhum. A partir do momento que o paciente tem um sintoma relacionado ao tumor renal, mesmo que isso não vai influenciar no dia a dia dele, ele está tendo hematúria, mas ele trabalha, ele consegue fazer todas as suas atividades diárias, não importa. Se ele tem um sintoma, ele já vai ganhar 1 ponto aí também. Importante pedir depois os outros, que são todos laboratoriais. Cálcio sérico elevado, presença de anemia, neutrofilia e a trombocitose. Né? Às vezes a trombocitose aí até secundária à anemia, uma coisa leva a outra. Então, a gente tem todos esses critérios que a gente vai pontuar e aí, de acordo com isso, a gente vai definir o paciente com risco baixo, né, que é aquele paciente que não tem nenhum desses critérios, ele tem uma sobrevida global esperada de 43,2 meses. Isso já no advento das terapias-alvo, tá? Que seria a segunda geração do tratamento do câncer renal. A gente acredita hoje que isso tenha melhorado, né? A gente hoje tem a imunoterapia, que seria já a terceira geração do tratamento, mas a gente ainda não tem esses dados ainda, né, em vigência da imunoterapia. O risco intermediário é aquele paciente que tem 1 ou 2 fatores prognósticos. Então, o paciente, por exemplo, que já descobriu um tumor metastático e tem anemia, já cai a sobrevida dele mediana para praticamente a metade.
tá? Então, ele já tem 22,5 meses de sobrevida, uma expectativa média de vida. E para os pacientes que têm 3 ou mais fatores prognósticos, né, isso já cai bastante, a gente vê uma expectativa de vida aí de menos de 1 ano, 7,8 meses. Então, o que seria isso? O paciente que descobriu o tumor metastático, tem anemia e tem plaquetopenia. A gente já sabe que esse paciente vai ser um paciente de um prognóstico bem inferior. Aqui é uma linha, né, para a gente pensar aí em questão da sobrevida, né? Lembrar que nos pacientes metastáticos, apenas 12% estarão vivos em 5 anos. E como eu tinha falado lá no começo, 40% dos pacientes vão morrer, né, por conta das metástases do tumor renal. Os principais sítios, né, de metástases é pulmão, tem 45% dos pacientes com câncer renal vai ter metástases pulmonares. Cérebro, né, isso confere um prognóstico muito ruim, porque não são todas as drogas que vão atravessar a barreira hematoencefálica. 20% desses pacientes têm metástases hepáticas, 30% metástases ósseas e 10% desses pacientes podem ter implantes pancreáticos. Então, daí a gente já pensa, né, no que a gente faria de exames de estadiamento. Então, sempre que você se deparar com um paciente com tumor renal, tem que pensar em avaliação fígado, pulmão, né, então são as tomografias, metástases ósseas. E aí também um grande problema depois que esse paciente fez a nefrectomia é poder injetar contraste, né, ficar fazendo esses exames seriados num paciente que provavelmente já tem um rim único, já vai ter um comprometimento renal. Então, eu sempre fico falando para os pacientes, falar, olha, sobrou um rim, filho único de mãe solteira, você vai ter que fazer um monte de exame. Então, vamos, pelo amor de Deus, beber água, economizar anti-inflamatório, esquece anti-inflamatório, não é analgésico, né? E ficar batendo muito nessa tecla, porque é um paciente que vai ter que ter um acompanhamento mais de perto, com exames contrastados, e que, né, é um alto risco aí para insuficiência renal. Acho que isso vocês manejam bem melhor do que eu. Aqui eu coloquei, né, essa publicação do New England, que foi realmente um marco para a gente no tratamento, né, agora na parte da oncologia propriamente dita, em janeiro de 2007, foi publicado o primeiro estudo com uma droga-alvo, né? Então, até essa fase, a gente sabia que o tumor renal respondia muito mal à quimioterapia, a gente não tinha quimioterápicos citotóxicos, que tinham uma boa resposta ao tumor renal. O que a gente fazia até então era o uso de interleucina, de interferon. Esses tratamentos têm uma toxicidade muito alta e tinha uma resposta muito ruim, né? Então, assim, a gente lembra, né? Eu lembro da clínica médica quando a gente tratava as hepatites, né? E os pacientes fazem aquele quadro gripal-like, né? Então, é realmente muito tóxico e tem uma qualidade de vida aí bem comprometida. O sunitinib foi a primeira droga, ele é um anti-VEGF, ou seja, ele inibe o fator de crescimento endotelial. Então, ele inibe a formação de vasos para as células do tumor renal. E foi realmente um marco, né, no tratamento do tumor renal. Hoje, a gente trabalha basicamente com essas classes, né, de alvo de tratamento. Então, o VEGF, eu vou depois deixar alguns exemplos para vocês de medicação, que é, né, o formador da célula endotelial, ele não deixa formar vaso para o tumor.
Isso a gente tem o bevacizumab, o sunitinib, né, que foi a primeira droga que eu falei para vocês, o sorafenib, o pazopanib. Lembrando que essas drogas aqui são orais, só o bevacizumab que vai ser endovenoso. Aí depois veio como um segundo alvo para a gente os inibidores de mTOR. Vocês também acho que tem bastante aí familiaridade com o everolimus, o temsirolimus. A gente usa essas medicações ainda para a segunda linha de tratamento, eles não conseguiram bater ainda a resposta, né, dos VEGFs. No terceiro momento veio a imunoterapia, né? Aí tem os inibidores de PD-1 e PDL1, e agora a gente já associa aqui também na imunoterapia que tem o nivolumab, a gente também pode usar os inibidores de CTLA4, que é o ipilimumab, já tem tratamentos combinados disso. E por último vieram os inibidores de MET, tá? Que é o cabozantinib, que também é uma droga oral. Então, sunitinib, sorafenib, pazopanib é oral, everolimus é oral, cabozantinib é oral. E aí a gente tem o bevacizumab, tem sirolimus e o nivolumab que a gente usa endovenoso. Tá? Para a gente, na oncologia, essa questão de ser oral, de ser endovenoso, tem uma importância prática muito grande, né? O rol da ANS, ele é atualizado geralmente a cada 2 anos. O ano passado a gente não teve essa atualização, né? Ficou um gap aí de 1 ano. Então, para o convênio, né, para a saúde aí suplementar, quando a medicação é endovenosa, a partir do momento que ela tem registro na Anvisa e ela tem registro em bula, né, da indicação, por exemplo, para câncer renal, a gente está autorizado a prescrever essas medicações. Já a medicação oral, não. A gente precisa da inclusão delas no rol da ANS aí, e às vezes isso dificulta bem a nossa vida, tá? Em questão de SUS, a maioria dessas terapêuticas não são aprovadas, imunoterapia a gente ainda não tem no SUS, a gente fica basicamente aqui com o sunitinib e o pazopanib, né, no SUS. Então, a gente não teria, por exemplo, uma segunda linha de tratamento para esses pacientes na saúde pública. Aqui eu coloquei só exemplificando para vocês, hoje tudo que a gente tem, né, a novidade para a gente, mesmo na saúde suplementar, né, que a gente fala na medicina privada, a gente ainda não tem aprovado essas combinações de imunoterapia com antiangiogênico. Então, esse quadrinho aqui seria o que a gente tem mais novo. Tá? Então, o primeiro seria esse aqui, que são os anticorpos anti-VEGF. Depois vieram as imunoterapias, né, que poderia ser sozinha ou combinada. Os antiangiogênicos do mTOR. E esse daqui são os estudos mais promissores. Já tem estudo fase 3, a gente já tem comprovação de benefício, mas para a gente, no Brasil, ainda é um pouco difícil a gente conseguir usar tudo isso daí. Geralmente, a gente escolhe o tratamento para o paciente de acordo com aqueles critérios de Motzer, né? Então, a gente vai levar em consideração se o paciente ele é de baixo risco, de risco intermediário ou de alto risco. Então, conforme vai subindo o risco, vocês vão vendo que a gente também vai aumentando as combinações de droga, né? E sempre na oncologia a gente guarda o melhor tratamento para a primeira linha e depois os tratamentos menos efetivos para as linhas subsequentes. Mas nem sempre, não, que a gente sempre fala para os pacientes, às vezes uma medicação que não funcionou para ele especificamente em primeira linha, tem uma segunda medicação que pode funcionar melhor do que deveria ter sido, né? Então, é importante a gente ter na cabeça, quando a gente vai programar o tratamento para alguém, a sequência que a gente está pretendendo fazer.
E aqui, para falar para vocês, assim, só de tudo isso, né, que eu falei, da primeira geração de tratamento, o que seria a segunda geração de tratamento. A gente não tem nesse slide aqui ainda os dados de sobrevida global da terceira geração, né, o que seria, na verdade, o sequenciamento. Mas lembrando que a gente saiu de 2001 com uma sobrevida global quando a gente fazia só nefrectomia mais o interferon alfa, então a gente só tinha uma linha de tratamento para o paciente com tumor renal de 11,1 meses, tá? E aí isso foi aumentando em 2002, 2005, 2007 com o sunitinib, a gente pode ver que a gente pulou aqui para quase o dobro de sobrevida global, né? Um pouquinho mais que o dobro. Quando a gente passou a associar o anti-VEGF com imunoterapia, que nos primeiros estudos, ainda em 2007, né, a gente já começou a pensar em associar os tratamentos, e isso foi subindo, né, a sobrevida global. E hoje, no sequenciamento de tratamento, quando a gente pensa numa primeira linha com anti-VEGF, uma segunda linha com everolimus, que é o inibidor do mTOR, a gente já está falando em 32 meses de sobrevida global. Então, assim, foram 14 anos que aumentaram em 3 vezes a expectativa de vida desses pacientes. Eu sei que, às vezes, para as outras especialidades, quando a gente fala em ganhos de sobrevida de 2 meses, de 3 meses, é sempre muito questionado isso, né, para a gente. Nossa, mas a que preço? São drogas caras, são tratamentos tóxicos, né? Mas pensar, né, que nada é o limite aí para a gente, né? O céu não é o limite quando há pegadas na lua. Eu falo que o oncologista ele tem que ser muito otimista, ele tem que pensar sempre aí no melhor benefício para o paciente, e a gente vive lutando por esses doentes, né? Faz parte aí da nossa missão brigar pelo tratamento desses pacientes. Então, acho que era isso, não queria me estender muito na questão do tratamento, de coisas mais específicas, mas só dá para vocês aí um panorama do que realmente a gente tem na oncologia hoje. Deixar aberto se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem discutir alguma coisa. Flávia, muito obrigada pela apresentação, bastante clara. Eu acho que deve ter, a doutora Horácio tem uma pergunta, e tem um comentário aqui, fugiu aqui. Como conduzir a proteinúria que surge meses ou anos após a nefrectomia? O que podemos fazer? Desculpa, acho que está no chat, né? Como conduzir que surge meses ou anos após a nefrectomia? Olha, geralmente a gente não conduz isso. Eu geralmente vejo esses pacientes em conjunto que é o mesmo corpo, né? É uma dificuldade muito grande, porque esses pacientes têm que ficar fazendo exames, aí geralmente nos primeiros 2 anos a gente faz a cada 3 meses, aí depois a gente passa para de 6 em 6 meses. E alguns desses pacientes a gente sabe que vão ficar renais crônicos. Sobrevida global doença. Então, até por complicações de hemodiálise, pacientes que tenham complicações cardiológicas, de qualquer outra causa. Mas a gente, do ponto de vista oncológico, não tem nenhuma droga, não tem nada para isso ainda. Sei até que vocês podem me falar se vocês fazem, tem alguma coisa específica para isso ainda. Talvez, doutor, queria aproveitar para continuar esse falado aí sobre o
aparecendo proteinúria. Acho que o mais importante que antecede o oncologista é conversar com os urologistas antes da cirurgia, se vai ser uma cirurgia menor, sem ser nefrectomia total ou nefrectomia parcial, e aferir, muito bem aferido, filtração glomerular antes da cirurgia. Por quê? Como eu disse, pacientes são mais idosos. Se você somar na população brasileira, nessa faixa etária, a presença de hipertensão e diabetes, vai haver uma comorbidade associada, e é fundamental que se faça essa confirmação da filtração glomerular e presença de proteinúria pré-cirurgia. Muitas vezes acontece que o paciente já é encaminhado, já com alteração de função renal, e não tinha uma avaliação prévia adequada. O que ele tomava, o que ele vai tomar. Então, isso é fundamental, isso tem que ser exigido que antes de qualquer procedimento, não só o futuro dele, muitas vezes são pacientes já com a nefrectomia, ou ele pode ir para a diálise, ou ele vai para o estágio 4 de filtração glomerular. Isso vai trazer dificuldade em manuseio e sobrevida para ele na sua vez. Então, isso é fundamental que seja bem acompanhado, e também porque vai entrar depois com protocolos de uso de drogas. Mas eu queria também aproveitar e perguntar para a doutora qual a indicação de crioterapia de radiofrequência, além do tamanho renal da posição dele, quais seriam os pacientes que teriam a escolha desses métodos, de radioterapia e crioterapia? E das drogas que a doutora disse, qual é a que mais tem comprometimento e efeito colateral de função renal? Olha, para a gente, assim, é um desafio mesmo, né, esses tumores, o tratamento mais conservador ainda. Tem muito se falado em crio, em radiofrequência. A gente sabe que a radioterapia não é um bom tratamento. Então, às vezes, quando você tem tumores pedunculados, quando você tem irrigação arterial dupla, você pode pensar em um tratamento parcial. Eu tenho alguns pacientes que eu até acompanho nódulo, que já fizeram uma nefrectomia, que vieram apresentar nódulo renal no rim, né, que ficou. E aí a gente tem muito medo de fazer um tratamento, mandar esse paciente para diálise e ser um oncocitoma, por exemplo, ser uma lesão benigna. É muito difícil para a gente, principalmente com a medicina, a radiologia intervencionista, conseguir biópsias fidedignas, conseguir material. Então, hoje, o tratamento de escolha ainda é o cirúrgico. A gente não tem dados dessas outras terapias equivalentes ao tratamento cirúrgico. A primeira escolha ainda é o tratamento cirúrgico, tá? Em relação ao uso de drogas, as melhores, né, respostas são com as combinações hoje de droga-alvo e imunoterapia. A gente sabe que o sunitinib, o pazopanib, todos eles interferem muito na função renal. A gente não pode dar para pacientes, por exemplo, que têm clínicas de creatinina aí abaixo de 30. Para esses pacientes, o que a gente ainda pode usar é o sorafenib, que seria uma droga que hoje a gente nem usaria mais, né? Mas é o que sobra para a gente, para esses pacientes de função renal aí comprometidas. A imunoterapia a gente ainda usa também. O axitinib, que é uma droga de terceira geração, também não tem esse comprometimento. Geralmente não são drogas nefrotóxicas. As drogas nefrotóxicas que a gente usa são mais para esses tumores de células transicionais, que seriam os tumores da pelve renal, né? Que são o mesmo epitélio do tumor de bexiga, do tumor de ureter. Então, essas drogas são extremamente nefrotóxicas, que são as platinas. O problema do tumor renal não é a toxicidade da droga, e sim a excreção.
Então, se a gente tem uma função renal comprometida, a gente não pode usar a medicação porque ela é de excreção renal. Mas, geralmente, elas não pioram a função renal. Não, tem duas perguntas aí, Flávia. Doutor Edson pergunta, paciente hemodiálise em que se diagnosticou um câncer, quanto tempo deve esperar para entrar na fila? Acho que isso, o protocolo ainda são 5 anos, né? Acho que não libera o antes disso. Depende ele está falando do câncer renal, né? Depende, acho que depende do tipo histológico do câncer. Existe um guideline hoje tem mostrando quais os tipos de câncer e quanto tempo a gente deve esperar, né? A questão Recadinho o problema mostrando. maior, eu acho que é quando, em qualquer tipo de tumor, é quando você for fazer a imunossupressão nesse paciente, né? De acordo com o risco que ele tem de recidiva, a gente tem que acabar levando isso em consideração. E a outra pergunta, Flávia, se você tendo um angiomielipoma no doador, ele pode ser o doador se tiver um angiomielipoma? Eu não sei responder isso para vocês. Aí acho que o pessoal do transplante vai saber melhor, né? O angiomielipoma é um tumor benigno. A gente faz só segmento, para a gente não ter impacto nenhum, não tem tratamento específico, nada. O doutor Mário vai responder a pergunta, doutor Edson. Doutora, obrigado pela aula, parabéns. O angiomielipoma, Edson, eu não tenho contraindicação, porque não é considerado uma neoplasia, né? Então, eu acho que não tem problema você fazer o transplante. O caso do câncer renal, considerando que é um câncer que tem uma resposta à imunossupressão pior, né, quando você considera a população em geral. Então, se você imunossuprimir aquele paciente, a chance de vocês fazer aquele tumor renal explodir é muito maior. Então, deve ser umas 3, 5 vezes maior do que a população geral de proliferação. Então, mesmo 5 anos, eu acho que é um tempo que todo mundo fala, né? A última vez que eu ouvi era 2 anos para todos os tumores, com exceção do melanoma. Mas hoje tem que se levar em conta aquela tabela que existe, que é o risco existente na população, quer dizer, qual é a incidência do câncer na população, e na população de transplante. Então, a gente vê que a população transplantada é muito maior, ou seja, a imunossupressão, portanto, vai interferir muito mais naquela população de transplantado do que na população geral. Então, é muito arriscado mesmo. Eu acho que 5 anos é um tempo que tem que se observar, né? Mas eu acho arriscado ainda fazer esse tipo de tratamento. Tem que pesar risco-benefício. Se o paciente é idoso, se o paciente é jovem, mas a malignidade do tumor também é uma coisa que conta, né? Uma outra pergunta, acho que é exatamente para o Mário que está respondendo, se troca a imunossupressão para rapamicina no paciente transplantado que aparece com câncer. Pois é, eu acho que depende do tipo de câncer. De novo, se for um câncer de pele, sim, vale a pena. Por quê? Você sabe que o câncer de pele, no paciente transplantado, é muito maior a frequência do que na população geral. Então, eu trocaria, se a azathioprina, que é pró-câncer, colocaria micofenolato e rapamicina, se fosse o caso. Ou se for, geralmente deve ser um transplante de longo prazo, pós-transplante, você pode deixar ele com azathioprina e prednisona também. Mas aí você deixaria tirar a asa e dar a rapamicina.
Se for um câncer que a imunossupressão não interfere muito, ou seja, a frequência na população de transplante é igual à frequência na população geral, não se mexe na imunossupressão. Então, antes tinha ideia de que todo mundo tinha que baixar a imunossupressão. Hoje não. Hoje você compara população geral, população transplantada. Aí você tem aquela curva de risco. O risco de frequência é muito maior na população transplantada? Sim, mexe na imunossupressão. Então, tira tacrolimus, que é da rapamicina, mas você tem que levar em conta o aparecimento das neoplasias na população geral e na população transplantada. Se for maior na população transplantada, a imunossupressão tem que ser mexida. Agora, a rapamicina especificamente, de novo, você tem que ver a função renal, o tempo de transplante, a idade do doente, porque, dependendo da função renal, pode ter proteinúria. Então, é um problema isso. Às vezes é melhor você não mexer em nada, porque a evolução do transplante no paciente com câncer acaba sendo igual se você não mexer nada. Se você mexer, você pode precipitar disfunção crônica, você acaba abreviando a vida e a mortalidade do paciente. Hoje, a visão que se tem de câncer em transplante é essa. Sempre comparar com a população geral. Só complementando aí, né, falando aí um pouquinho da imunoterapia, a gente hoje, né, quando você vai associar a imunoterapia, a gente sabe que a gente vai fazer a mão contrária, né? E para a gente, por exemplo, paciente com câncer agressivo, como melanoma, tumores de pulmão, os tumores que a gente já tem indicação do uso de imunoterapia, a única contraindicação absoluta é no transplante, no paciente transplantado cardíaco. Tá? Então, já é consenso na oncologia que mesmo se você for deixar esse paciente aí dialítico, for perder o transplante, é ético você usar a imunoterapia. Só queria lembrar que dos mais de 2.000 transplantes nossos, eu não lembro nenhum que tinha tido tumor renal, fez nefrectomia e esperou 5 anos para transplantar. Mostra a visibilidade e a malignidade dessa doença. Você me disse que em 5 anos, 12% de sobrevida. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro de dezenas que fizeram nefrectomia e que foram para a diálise. E se você for ver também nesses pacientes idosos que perderam a função renal e foram para a diálise, a sobrevida deles também é ruim. Eles vão com comorbidades, não é a sobrevida só pela doença renal, eles não morrem do câncer de rim, mas morrem pela diálise deles. Por isso que eu enfatizo que é fundamental que se faça uma avaliação muito rigorosa, prévia, dos riscos e benefícios da nefrectomia desse paciente. Porque você vai tirar ele do tumor renal e ele vai para, dependendo do grau da insuficiência renal e da comorbidade que ele tem, ele vai para a hemodiálise. E a sobrevida desses pacientes em 5 anos na hemodiálise também vai ser muito mais baixa, a mortalidade é muito maior. São 20% ao ano, com essas comorbidades vão morrer muito mais. Então, você vai somar o risco dialítico no paciente idoso com comorbidade, vai ser maior do que o risco do câncer dele quando você tirar esse claro que você vai fazer o procedimento, vai fazer a terapia. Mas tem que lembrar isso. E ao contrário, fazer a nefrectomia, esperar ele 5 anos para ir para o transplante, é a realidade. O mais comum vai ser isso aí que nós vivemos. O cara vai para emo. Idoso, pós-cirurgia, uma nefrectomia, quimioterapia, vai para a hemodiálise, a sobrevida dele vai ser menor do que comparar com esse paciente que fez nefrectomia, que não tinha insuficiência renal, e que fez quimioterapia. Por isso que nós temos que enfatizar junto aos cirurgiões, oncologista, para fazer essa melhor avaliação possível e discutir com o paciente antes de fazer o procedimento. Ele está focado em curar o câncer dele. Cara, quer resolver, lógico.
Mas ele não sabe o que vem pela frente dele, e vai ser também uma dificuldade enorme para ele, quando ele perde essa função renal com essas comorbidades que nós temos. Em relação ao angiolipoma, a grande maioria deles são de 2 centímetros. Isso aí o único risco do angiolipoma é a ruptura. Só vai ocorrer ruptura acima de 5 centímetros, na média. Então, você não teria contraindicação, mas a grande maioria de angiolipoma achar incidental e a esmagadora maioria menos de 5 centímetros. Flávia, essas drogas todas que você mencionou, todas elas estão disponibilizadas hoje para o nosso sistema de saúde? Não, muito pelo contrário, né? O que eu falei, as combinações hoje, a gente não tem disponível autorização, isso nem na medicina privada. Então, ainda digamos assim, caráter de exceção, né? O uso são publicações recentes aí nos últimos congressos de 1 a 2 anos, que principalmente eles começaram a associar os inibidores de tirosina quinase com a imunoterapia. Imunoterapia a gente tem disponível já, né, porque são endovenosas, é o que eu falei, a partir do momento que ela entra em bula e tem autorização da Anvisa, a ANS entende que os convênios são obrigados a pagar. Agora, no SUS, a gente nem tem isso. Na verdade, no SUS, a gente não tem tratamento para tumor renal. Existem alguns serviços que são considerados referência no estado de São Paulo, que é a rede Hebe Camargo, e que esses serviços têm acesso ao que a gente chama de APAC paulista, tá? Então, isso é uma coisa do estado de São Paulo, onde a gente faz como se fosse um processo administrativo e o governo fornece essas medicações. E aí a gente só tem 2 medicações que foram estudadas em primeira linha, que é o sunitinib e o pazopanib. E, por exemplo, para paciente que não tem função renal boa, a gente não poderia usar nenhuma dessas 2 drogas. No resto do Brasil, ainda seria via judicial essas medicações. Então, a realidade de acesso ainda é muito ruim. Tá certo. Muito obrigada, Flávia. Excelente. Espero contar com você outras vezes. Muito obrigada pelo seu tempo dispensado para a gente. Imagina, eu agradeço aí o convite, né? Sou formada aí no serviço, aluna da FUMEP, fiz residência aí, e é sempre muita alegria que a gente revê as pessoas, né? E poder contribuir aí. Precisando, estou à disposição. Agradeço. Muito Bom obrigada. dia para vocês, aí boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Mona Lisa, pode desligar, tá? Tá bom, doutor.